Tá começando agora o nosso devocional número 30 e hoje nós vamos falar sobre demônios. A gente vai estudar quem são os demônios, o que eles podem fazer e como a gente deve lidar com eles. E é claro que a gente vai fazer tudo isso única e exclusivamente com base bíblica. Nós vamos analisar as histórias da Bíblia onde há manifestações espirituais de demônios e entender como é que a gente pode lidar com eles e quem eles são com base nelas. Em Marcos 5, a partir do versículo 1, nós vamos ler a nossa primeira história. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Quem chegou foi Jesus e os seus discípulos. E saindo ele do barco, Jesus saindo do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Ele estava sendo dominado por um espírito imundo, por isso ele morava nos sepulcros, e ele era tão forte que ninguém podia prendê-lo. Versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, ou seja, ninguém controlava ele. Ele era incontrolável e ele era muito mais forte do que qualquer coisa. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Um dos objetivos dos espíritos imundos é fazer com que a gente se afaste cada vez mais da imagem e semelhança de Deus. Então, ele vai fazer com que o homem tenha cada vez uma aparência mais bestial, machucando o corpo dele, porque o nosso corpo também é, de alguma forma, imagem e semelhança de Deus, e também alterando a nossa razão. Continuando a história no versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Ou seja, quando esse homem que estava com o espírito imundo viu Jesus, correu na direção de Jesus e adorou a Jesus. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ou seja, esse espírito sabia que Jesus era Filho de Deus Altíssimo, e esse espírito sabia que Jesus deveria ser adorado. E quando esse espírito falou, conjuro-te por Deus que não me atormentes, ele estava reconhecendo que Jesus tinha poder e capacidade para fazer com que ele saísse daquele homem ou para destruí-lo. Então, o espírito imundo, esse demônio, ele reconheceu a divindade. Ele sabe quem é Deus, ele sabe quem é Cristo, ele também adorou a Cristo. Porque lhe dizia, versículo 8, sai deste homem, espírito imundo. Então, Jesus estava falando para que o espírito saísse desse homem, e o espírito foi lá pedir para Jesus que parasse de atormentar ele. Então, quando ele se aproximou de Jesus e falou tudo isso, Jesus perguntou para ele no versículo 9, qual é o teu nome? Gente, é claro que Jesus sabia qual era o nome dele, tá? Jesus perguntou qual é o teu nome para que as pessoas testemunhassem isso e tivessem conhecimento de quem era aquele espírito. Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, não era um espírito que estava naquele homem, mas muitos espíritos. E Jesus pediu para ele falar isso para que as pessoas entendessem que isso também pode acontecer. E no versículo 10 fala assim, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Por que eu coloquei esses dois versículos aqui? Jesus foi na província dos Gadarenos, que é uma região um pouco afastada de Jerusalém. Lá naquela região eles estavam criando porcos. E vocês sabem que no judaísmo é proibido comer porcos e criar porcos. Eles estavam fazendo algo que era contra a vontade de Deus, algo que era um pecado. Então, os demônios, na verdade, né, que era uma legião, eles habitavam naquele lugar e eles tinham poder naquele lugar porque naquele lugar
estava o pecado, porque naquele lugar haviam os porcos. Quando Jesus falou para que a legião saísse do homem, eles pediram a Jesus que não enviassem para fora daquela província, porque é somente naquela província onde aquele pecado estava acontecendo que eles tinham o poder de dominar. Os porcos deram autoridade para que esses demônios ficassem ali. Os porcos foram a porta de entrada para que aqueles demônios permanecessem naquele lugar e tivessem força naquele lugar. Então, o que a gente pode entender com base nesse estudo? Os demônios sabem quem é Jesus, eles sabem quem é Deus e eles sabem que Deus tem poder. Mais de um espírito pode dominar um homem. Aqui também conta que os demônios eles podem ser territorialistas. Então, eles pegam um lugar para eles e ficam habitando naquele lugar. E eles vão onde há pecado, onde há brecha, onde eles têm autoridade para trabalhar. Em Efésios 6, no versículo 12, está escrito: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos entender um pouco o que é cada coisa aqui, porque a Bíblia nos deu uma lista. Principados são governadores de territórios, então eles são a legião que estavam naquele homem da história que eu contei agora. São governadores de territórios, são territorialistas. Potestade é quem exerce poder e comanda. Príncipes são membros da família real, então a gente vê que eles são como um clã. E hostes são tropa ou exército. Então aqui nós temos uma visão como se fosse um reino. Nós temos os governadores dos territórios, nós temos os comandantes, nós temos a família real e nós temos também um exército. Há uma organização espiritual de demônios. É isso que a Bíblia está falando. E a Bíblia fala que nós devemos lutar contra eles nos lugares celestiais. Então, não é com coisas terrenas que nós vamos lutar contra esses espíritos. Na história que nós vimos anteriormente, vocês viram o que um principado poderia fazer em uma região. E aqui em Efésios 6, a Bíblia nos trouxe uma visão mais completa, mais dinâmica de como eles trabalham, de qual é a função de cada um, de como esse reino, de como essa organização espiritual exerce o poder dela. Em Mateus 25 está escrito assim, no versículo 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno, ou seja, o inferno, ele não foi criado para que as pessoas fossem para o inferno. Ele foi criado para o diabo e seus anjos. Quem seguir ao diabo e aos seus anjos estará seguindo para o inferno. E aqui também a palavra deixa claro que esses demônios, o diabo e seus anjos, eles já estão destinados ao inferno, já tem um lugar preparado para eles. Em Apocalipse 12, a partir do versículo 7, está escrito: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Então aqui dá para entender que o dragão e os seus anjos são o diabo e seus anjos. Estão falando do mesmo grupo. Mas, no versículo 8, não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Ou seja, nesse versículo a gente entende que o lugar do dragão e dos anjos eram antes no céu. E depois que eles batalharam, eles perderam esse lugar no céu. No versículo 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo.
Aqui ele identificou o dragão, falando da antiga serpente, e daí a gente se lembra lá do Jardim do Éden. A forma como era chamada era Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele engana todo mundo, ele mente para todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, ou seja, ele foi lançado na terra. Então, com base nesses versículos, a gente entende que o diabo e os seus anjos habitavam no céu, eles foram expulsos do céu e enviados para a terra, e eles estão na terra, e no final dos tempos eles serão enviados para o inferno, que é o lugar que foi preparado para eles. Essa é a minha interpretação. Se você interpreta algo diferente, comenta aqui embaixo. Então, o que os demônios podem fazer? Em Marcos 1, no versículo 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. O espírito estava dentro da sinagoga, gente. Ele não estava na rua nem no cemitério, como foi outro. Estava dentro da sinagoga, que é um lugar de adoração a Deus, de aprendizado também da palavra. Dizendo no versículo 24: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então aqui tinha um demônio na sinagoga. Quando Jesus entrou na sinagoga, o demônio reclamou, né? Poxa, o que a gente tem contigo? Por que tu veio pra cá? Veio pra destruir a gente? E ele ainda disse: eu sei quem tu é o santo de Deus. Então, mais uma vez, nós temos aqui a prova de que os demônios reconhecem Jesus como santo de Deus, reconhecem Jesus como filho de Deus. E repreendeu Jesus dizendo no versículo 25: cala-te e sai dele. Então, o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. A pessoa que estava sendo possuída por um espírito imundo caiu no chão, teve convulsões e começou a gritar. E então o espírito saiu dessa pessoa. Eu quero deixar uma reflexão, porque tinha uma sinagoga onde Jesus não habitava, mas ali tinha demônios. E é importante a gente parar para pensar se nas igrejas que a gente está indo hoje, quem é que está lá dentro? Se é Jesus ou se são demônios. Porque onde Jesus não está, os demônios vão estar. Em Marcos 9, no versículo 17. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo. Perceba que o homem já entendia que havia um espírito no filho dele. E detalhe, o espírito era mudo, o espírito não falava. Nós temos aqui uma característica. Nós vimos antes somente demônios que falavam, e aqui nós temos um espírito que é mudo, ele não fala. No versículo 18, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Então, o que aconteceu? Quando esse espírito se manifesta no filho do homem, que a gente não sabe qual é a idade, tá? A Bíblia não diz qual é a idade desse filho, o menino também tem convulsão. Então, nós vemos aqui o segundo espírito que causa convulsão. Ele espuma, range os dentes e vai definhando. Vai definhando. Então, aqui mostra mais uma vez a intenção do demônio de fazer com que o homem deixe de ser a imagem e semelhança de Deus. No versículo 21, e perguntou ao pai dele, Jesus perguntou: quanto tempo há que lhe sucede isto? Jesus perguntou desde quando esse menino está possuído por um demônio, ou o teu filho está possuído por um demônio. E ele disse-lhe, desde a infância. Então nós temos aqui um demônio que causa convulsões, que é mudo e que também habita na vida de uma criança. Não é somente em adultos, as crianças também podem ser possessas por demônios. Em Marcos 9, versículo 22, continuando a história. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Olha só o que o demônio fazia com o filho dele. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
Esse demônio estava o tempo inteiro tentando matar o filho dele. Versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. Além de Jesus dizer, sai dele, Jesus disse, não entres mais, ou seja, sai e não volta. Porque talvez, se Jesus dissesse apenas sai, ele teria saído. Mas Jesus não disse até quando, então ele vai voltar. Talvez muitas pessoas tenham também expulsado para ele sair, mas isso não impediu que ele retornasse. Então esse foi um cuidado que Jesus teve para garantir que esse filho continuasse livre. Em 1 Timóteo 4, no versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, e dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O Espírito que fala aqui é o Espírito Santo, porque está com letra maiúscula. Quando tem letra maiúscula, significa que é o Espírito Santo. Então aqui ele está dizendo algumas coisas que os espíritos fazem. E aqui ele diz que os espíritos enganam, que é enganador, como já falou lá em Apocalipse que era mentiroso, né? E aqui diz que eles também criam doutrinas, ensinam doutrinas para as pessoas. Então existem doutrinas que são de demônios. Enganam as pessoas com falsas doutrinas, e isso também pode explicar aquele demônio que estava lá na sinagoga. Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo linkar? Tem instituições religiosas que a doutrina que está sendo ensinada lá não é uma doutrina que veio do Espírito Santo, é uma doutrina de demônios. Em Apocalipse 16, no versículo 13, e da boca do dragão, vocês lembram quem é o dragão? E da boca da besta, e da boca do falso profeta, vai sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios e fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Qual é o objetivo deles? Eles vão fazer prodígios, eles vão fazer milagres e vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo. Então esses 3 espíritos, eles vão fazer milagres, vão fazer coisas maravilhosas, coisas incríveis. E os reis da terra, ou seja, os nossos líderes políticos, e esses líderes políticos serão influenciados por esses prodígios, serão influenciados por essa doutrina e então irão lutar no grande dia do Deus Todo-Poderoso, obviamente contra Deus, contra o reino de Deus. Em Deuteronômio 32, no versículo 16, com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conhecem, novos deuses que vieram há pouco, os quais não temeram vossos pais. Aqui a palavra está dizendo que quem não adora ao Deus verdadeiro, quem está adorando aos deuses estranhos, está adorando a demônios, porque isso são as falsas doutrinas. As falsas doutrinas criam novos deuses. Então, quando essas pessoas estavam oferecendo sacrifícios para esses deuses, elas estavam, na verdade, adorando a demônios. E a palavra fala que quando as pessoas fazem isso, Deus é provocado e ele fica irritado com isso. Então aqui a gente precisa entender que todo Deus estranho não é Deus. Só existe um Deus. Só existe um Deus que deve ser adorado. Todo o resto são demônios, a gente não deve adorá-los. Em Tiago 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós resistimos ao pecado, ao diabo, aos interesses que são do diabo, nós vamos fazer com que o diabo fuja de nós. Porque quanto mais próximos de Deus e da santidade nós estivermos,
mais de Deus haverá em nós e mais autoridade e poder também haverá em nós para que a gente lute contra esses espíritos. Chegará um tempo em que nós estaremos tão fortes que nem esses espíritos poderão aguentar ficar próximos de nós. Eles vão fugir, porque sabem que onde você está, estará chegando um filho de Deus, estará chegando alguém acompanhado pelo Espírito Santo. Então, a forma correta de evitar esses espíritos, de vencer esses espíritos, é se afastar do pecado, buscar a santificação, se aproximar de Deus. Em 1 Coríntios 10, no versículo 20, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que acontecia naquela época? Era o seguinte: cada cidade, cada território da região era regido por um deus. Eu sou dona de uma cidade, eu tenho um território lá que eu reino sobre aquele território e aquele território tem um deus. Aí tem o Joãozinho. O Joãozinho também reina em uma cidade e naquela cidade é outro deus. Quando eu ou os moradores da minha cidade vão visitar a cidade do Joãozinho, eles vão adorar o deus do Joãozinho lá, porque aquele território é daquele deus. A gente pode ver isso hoje, por exemplo, nas cidades que tem os santos. Cada cidade do Brasil tem um padroeiro, e cada padroeiro é o santo daquela cidade. Naquela época, eles faziam isso, só que era com deuses. Então, se eles iam na cidade de um deus específico, eles adoravam aquele deus. Ou num país, ou numa província, ou em um império, enfim. E era muito comum naquela época adorar a qualquer deus. Então, tu tinha o teu deus que tu adorava no teu território, mas tu poderia oferecer sacrifícios para o deus do outro território se tu quisesse, e eles não viam nenhum problema nisso. Só que agora, o apóstolo Paulo está dizendo que eles não devem fazer isso. O apóstolo Paulo está dizendo que vocês nunca devem oferecer sacrifício para outros deuses. Antes vocês ofereciam, mas agora vocês não podem mais fazer isso. Então, sabe essa história de ficar picando de religião? Eu sou de tal religião, mas eu visito todas. É mais ou menos isso. A Bíblia fala que você não deve fazer isso. Você tem a sua religião, você tem o seu Deus, então você deve ser firme e fiel naquele caminho, sem tocar, sem participar do culto de outros deuses. Em Marcos 3, no versículo 14, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, ou seja, Jesus nomeou 12 discípulos que estivessem com ele. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar demônios. Então, quando Jesus chamou os discípulos, ele não chamou somente para que eles se tornassem apóstolos e pregassem o evangelho, mas ele chamou também para que eles curassem doenças e expulsassem demônios. Em Marcos 16, no versículo 17, está escrito: E estes sinais surgirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. A Bíblia diz que quem crê em Jesus Cristo, que quem crê que Jesus é o Filho de Deus, que quem colocou a sua confiança no Senhor, tem condições, dado por Deus, de expulsar demônios e de falar novas línguas. Esse é um sinal daqueles que creem em Deus. Em Atos 19, a partir do versículo 13, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. Então aqui a gente vê que essa ideia de demônio, de espírito, não era nova. Os judeus já sabiam que existiam demônios e os judeus já expulsavam demônios. Então não foi algo que Jesus introduziu, não foi algo que Jesus trouxe para a cultura, o que Jesus criou. Aquilo já estava acontecendo. Mas os judeus perceberam que Jesus tinha um poder muito maior e muito superior para expulsar os demônios. Então eles começaram a expulsar os demônios também em nome de Jesus.
a quem Paulo prega. E no versículo 14 fala assim: e os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Eles eram filhos de um judeu muito forte, de um judeu muito respeitado, muito reconhecido naquele lugar. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o demônio disse que esses caras não eram ninguém, que mesmo eles sendo filho de alguém poderoso, de alguém importante, mesmo eles tendo prestígio social e espiritualmente, eles não tinham nenhum valor. No versículo 16: e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, o homem que tinha o espírito maligno pulou, correu na direção deles, e assenhoreando-se de todos, ou seja, ele dominou todos os 7 homens que estavam lá tentando expulsá-lo, pôde mais do que eles. Então ele teve mais força do que os 7 homens juntos, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Ou seja, o demônio bateu nos caras, bateu nos 7, deixou eles nus, machucados, humilhados, e eles fugiram daquela casa. Prestem atenção. Eles foram até a casa do homem que estava possuído. Lembra que eu falei dos espíritos que são territorialistas? O pecado que deu autoridade para aquele espírito estar naquele homem estava dentro daquela casa. Então, naquela casa, o espírito tinha autoridade, o homem não tinha. Os homens, no caso, né, que eram 7, eles não tinham. Então, além deles estarem expulsando o demônio em nome de um Jesus que eles não conheciam, eles ainda foram na casa onde esse demônio era senhor. Então, no final das contas, quem são os demônios? Como a gente pode lidar com eles? Quem eles são? Eles são espíritos imundos. Imundo é o oposto do que é puro. Desejam destruir as pessoas, matar, não apenas matar, mas também fazer com que nós percamos a imagem e a semelhança de Deus. Eles têm características pessoais, vocês viram que tem demônio mudo, que tem demônio que causa convulsão, que tem demônio que causa loucura. Então, eles têm características. E eles têm um reino espiritual próprio. Existe um controle, um domínio espiritual no qual eles se organizam. O que eles podem fazer? Eles dominam territórios e pessoas, inclusive as crianças. Eles afetam a saúde física e mental das pessoas. Eles se comunicam com a gente e entre si, e eles enganam com falsas doutrinas. Como nós podemos lidar com os demônios? Sujeitando-nos a Deus, evitando o pecado e se afastando das obras dos demônios, ou seja, se afastando dos cultos, se afastando de tudo o que tem a ver com eles, e expulsando quem é fiel a Cristo, quem aceitou Cristo como único e suficiente Salvador, quem recebeu o batismo no Espírito Santo, tem poder e autoridade para expulsar demônios. Esse foi o nosso devocional de hoje. Se você gostou, curte, compartilhe o vídeo com alguém que você ama. Se você ainda não seguiu o canal, siga para você acompanhar os próximos devocionais e também assistir os devocionais anteriores se você ainda não viu. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.